Bom, nós estamos aqui para entrevistar o professor titular de Direito Constitucional da UERJ, ministro Luiz Roberto Barroso. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, enfim, nessa vida corrida e também, enfim, foi meu professor aqui no doutorado da UERJ, que muito me orgulho, um prazer enorme. A UERJ esse ano completa 80 anos e acho que boa parte da sua trajetória de aluno a professor titular de Direito Constitucional se confunde com a própria trajetória da instituição. Então, acho que nesse momento tão especial, seria interessante ouvir um pouco da sua trajetória e, em alguma medida, se conta também a trajetória da própria UERJ, enfim, da fundação da pós-graduação até a consolidação dos programas de referência do país. Ok. Bom, a UERJ tem 80, eu vou fazer 40 anos de UERJ no ano que vem. Portanto, metade, eu diria, da vida da instituição eu passei aqui. Eu subi pela primeira vez as escadas, na verdade a rampa, que dá acesso aqui à Faculdade de Direito, numa manhã de março de 1976. E, evidentemente, estranhando como qualquer pessoa normal a arquitetura exótica desse prédio. E sem poder adivinhar que eu passaria o resto da minha vida aqui, primeiro como aluno, tive uma vida intensa como aluno, tanto estudando direito, porque eu gostava muito, quanto participando intensamente do movimento estudantil, como participei. Fui editor de um jornal universitário do Andaime, que foi uma experiência muito rica, e nós vivemos aqui o movimento pela redemocratização, contra o pacote de Abril, contra a bomba na OAB, uma experiência de vida muito rica. A minha passagem como estudante aqui, fiz amigos de vida inteira, muitas coisas boas, nem todas próprias de serem contadas aqui. Depois eu me formei e nunca me desvinculei da UERJ, comecei dando aula de Direito Constitucional, mas aí ainda era um final da ditadura, havia uma certa resistência, tive problemas, e aí, por muitas circunstâncias que não vale a pena relembrar, eu acabei dando aula de Direito Internacional privado, fui assistente do professor Jacó Dollinger, de 1982 até 1987, quando já finda a ditadura eu voltei para o Direito Constitucional. Acho que vale a pena mencionar assim, alguns professores notáveis que eu tive, que foram José Carlos Barbosa Moreira, o próprio Jacó Dollinger, Flávio Bauer Novelli, e depois na vida acadêmica também fiz amizades de vida inteira, professores queridos, professor Gustavo Tepedino, professor Paulo César Pinheiro Carneiro, professora Carmen Tibúrcio, professor Luiz Fux, enfim, parceiros na construção da universidade. Acho que a UERJ se distinguiu das outras faculdades, eu diria, por duas razões principais. A primeira é que nós aqui conseguimos manter uma cultura de concursos públicos contínuos para os cargos de professor. Tanto professor auxiliar, professor adjunto, professor titular. E acho que isso no Brasil, no padrão civilizatório do Brasil, o concurso público, pelo menos nas instituições públicas, é decisivo para a preservação de uma certa qualidade e de um certo princípio republicano. E depois, eu acho que nós conseguimos construir aqui um ambiente acadêmico sério, mas em que prevalece um certo princípio da afetividade. Assim, as pessoas se gostam, as pessoas se admiram, as pessoas se ajudam. Eu, se tivesse que dizer um diferencial da UERJ, eu diria esse, quer dizer, uma vida acadêmica, enfim, tem vaidades, tem disputas eventuais, mas joga-se limpo e as pessoas se querem bem no geral. E acho que a afetividade sincera, verdadeira, é uma força revolucionária e acho que ela está por trás de muitas coisas boas que nós fizemos aqui. Depois criamos o programa
de pós-graduação. Começou com o direito da cidade, liderado pelo professor Ricardo César Pereira Lira. No direito público, os iniciadores do programa foram os professores Ricardo Lobo Torres, Paulo Galvão e eu. Acho que nós devemos muito ao Ricardo, pelas virtudes do seu temperamento. Ele era um homem talentoso, de grande habilidade, e ele conseguiu domesticar a burocracia do MEC, da CAPES. Eu nunca fui muito empenhado nas burocracias, nessas formalidades todas, mas eu tinha uma relação intensa com os alunos, então uma coisa compensava a outra, e nós criamos um programa que eu acho que ele foi revolucionário no país, em termos de pensar um novo direito constitucional voltado para a efetividade da Constituição, concretização dos direitos fundamentais, uso do direito para avanços sociais importantes. A produção científica do nosso programa de pós-graduação é extraordinária, boa parte dela publicada comercialmente. Quer dizer, a qualidade e o sucesso do programa de pós-graduação da UERJ é quase impossível de se medir em formulários e pontuações de avaliações, às vezes até muito politizadas. De modo que eu tive uma vida muito feliz aqui. O senhor, enfim, foi bastante conhecido, enfim, como advogado de causas importantes no Supremo e agora como ministro. Mas o senhor nunca perdeu esse lado, esse engajamento com a docência. Inclusive, quando era advogado, eu costumava falar que era um professor que advogava. Hoje o senhor se sente um ministro, em alguma medida, que dar aula, ensina, enfim, o país através dos votos, enfim, muito didáticos e primorosos? Eu sou professor, eu gosto de estar aqui, eu dou aula na graduação, eu dou aula na pós-graduação, eu ainda escrevo regularmente, eu participo de bancas. Essa é a minha vida, é nisso que eu me realizo. Eu viajo, faço conferências internacionais, aceito convites de universidades. Isso é que é a minha natureza. E agora eu estou ministro, que também é uma experiência rica. As pessoas sempre me perguntam como vai a sua vida. Eu digo, bom, se chamar aquilo de vida já é um juízo de valor. Quer dizer, a experiência no Supremo, ela é intensa, ela tem um aspecto positivo, que é a possibilidade de servir ao país. Isso não tem preço. Quer dizer, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, salvo no ano do vestibular, fiz uma universidade pública e tive uma vida, enfim, de sucesso, e, portanto, eu me sinto, em parte, devedor do país. E, portanto, ir para o Supremo na minha visão, um modo de restituir o muito que eu recebi do país. E no Supremo eu tento fazer o que tentei fazer na vida na universidade, quer dizer, aprimorar as instituições, contribuir para o avanço civilizatório. Acho que o Brasil vive uma transição ainda de um terceiro mundo residual para um primeiro mundo no qual não conseguimos ingressar completamente. E eu me considero uma pessoa que empurra a história nessa direção. Bom, boa parte das pesquisas que o senhor realizou, enfim, e é bastante conhecido, foi sobre o neoconstitucionalismo, inclusive com o curso de Direito Constitucional Contemporâneo, enfim, que é adotado em diversas instituições, na própria Universidade Federal Fluminense e na Federal de Juiz de Fora também, na própria UERJ, enfim, é bastante conhecido. Gostaria de ouvir, enfim, reprisar, revisitar um pouco esse conceito do neoconstitucionalismo, em alguma medida em que ele é próprio ou adequado para a realidade latino-americana e do Brasil nessa semana que está completando os 27 anos de Constituição.
muito se fala que se inspirou em teorias americanas, alemãs, Alex, Dworkin, mas eu acho que a gente acabou construindo algo próprio aqui para além disso. Faz sentido essa percepção? Enfim. Eu penso que sim. Quer dizer, eu acho que o termo neoconstitucionalismo é um rótulo. O que é importante é você definir o que vai dentro dele. Eu acho que a ideia de neoconstitucionalismo, de novo direito constitucional, ou de constitucionalismo do segundo pós-guerra, ela, em grande parte, descreve uma situação presente na realidade mundial, que é uma situação em que as constituições passaram a ser mais analíticas e, portanto, mais ambiciosas, uma realidade onde as constituições passaram a ter catálogos mais nítidos e extensos de direitos fundamentais e uma realidade na qual o Poder Judiciário passou a ter um papel mais importante na concretização de valores substantivos e de direitos fundamentais. Paralelamente a essas transformações institucionais, houve algumas mudanças importantes no direito, como uma certa superação de um formalismo que era uma das, digamos, manifestações do direito da primeira metade do século. Eu penso que houve uma certa, o advento de uma cultura pós-positivista, quer dizer, não é propriamente uma derrota do positivismo, mas a percepção de que o direito ele não cabe inteiramente dentro da norma e que, em muitas situações, é preciso construí-lo de uma maneira um pouco mais interdisciplinar. E penso que houve, nesse período, uma certa passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde foi deslocado, na tradição romano-germânica, o direito civil e o Código Civil. Portanto, passou a haver uma centralidade da Constituição e uma leitura do direito em geral à luz da Constituição. Portanto, nessa dimensão, dizer que isso é o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, tanto faz. O que nós estamos é diante de uma nova realidade fática e dogmática que me parece excessivamente evidente para se negar. No meu caso, o uso da expressão neoconstitucionalismo, novo direito constitucional, além dela ser descritiva, ela é um pouco também prescritiva na medida em que eu gosto dessa realidade. Quer dizer, eu acho que ela serviu bem ao país e há alguns avanços sociais relevantes. De modo que eu dividi um pouco a minha produção acadêmica ao longo dos anos. Na primeira fase, era um esforço para fazer a Constituição funcionar, para termos uma Constituição para valer, que foi um pouco o que se chamou a doutrina brasileira da efetividade, que era um pouco mais do que apenas defender a força normativa da Constituição, mas defender também um certo compromisso da Constituição com a verdade, com uma certa sinceridade constitucional. A Constituição brasileira era um repositório de promessas, muitas vezes irrealizáveis. Depois, à medida em que, a partir dos anos 90, a Constituição se incorpora à realidade jurídica brasileira, nós passamos a demandar um pouco mais de sofisticação na interpretação constitucional. E aí eu passei a me dedicar à interpretação constitucional. E depois veio essa fase do neoconstitucionalismo, um pouco a discussão sobre a judicialização de direitos e qual o limite aceitável de ativismo judicial dentro de um quadro de legitimidade democrática, de modo que eu, enfim, participei ao longo desse período um pouco
junto com outros parceiros importantes e queridos, da construção do modelo de direito constitucional que hoje se pratica no Brasil. Ainda sobre esse ponto do neoconstitucionalismo e do constitucionalismo, recentemente o senhor participou, enfim, de uma conferência em Yale sobre o constitucionalismo global, enfim, com a presença de juízes constitucionais no mundo inteiro e, enfim, boa parte com a contribuição também do professor Bruce Ackerman, tem um artigo importante sobre a ascensão desse constitucionalismo global. Eu acho que tenho a impressão que boa parte das dificuldades que o neoconstitucionalismo, que a Constituição enfrentava antigamente, hoje é enfrentada também pelo direito internacional. Em alguma medida, há uma ascensão também dessa jurisdição de cortes internacionais. Podemos manter ainda a conclusão do professor Bruce Ackerman, um artigo importante, de que há uma ascensão desse constitucionalismo global para além das constituições do ponto de vista tradicional, enfim, há, digamos assim, uma ascensão de um neoconstitucionalismo internacional, internacionalizado, global, nessa interface com o direito internacional? Não, eu acho que existe hoje claramente um constitucionalismo global, inclusive no sentido de que as ideias viajam pelo mundo e juízes de Supremas Cortes se encontram com frequência. Eu vou a 2, 3 eventos anuais em que converso com colegas de diferentes partes do mundo. É claro que os países têm realidades diferentes e circunstâncias diferentes. Portanto, nesse último simpósio sobre o constitucionalismo global, os países europeus estão hoje preocupados com a questão da imigração e estão hoje preocupados com a questão da invasão de privacidade relacionada à segurança em relação a terrorismo. Esses não são problemas presentes na realidade brasileira, que é mais próxima, por exemplo, da África do Sul. Estava lá o Albi Sachs, que era um importante juiz da Corte Constitucional sul-africana. Na África do Sul, como no Brasil, nós estamos discutindo concretização de direitos sociais e os limites da interferência do Estado na implementação desses direitos. Portanto, eu acho que há uma gramática e uma semântica globais que nos une, embora haja problemas específicos que variam de país para país. Mas eu acho que o mundo hoje é todo interconectado. E a própria ideia de direitos fundamentais contribui um pouco para esta universalização. Quer dizer, eu sou um militante da crença de que os direitos fundamentais devem ser universalizados. Pelo menos os direitos fundamentais elementares. E respeitado o multiculturalismo, mas onde existe uma cultura de opressão da mulher, por exemplo, da opressão dos homossexuais, por exemplo, eu acho que nós temos um papel iluminista e civilizatório de levar ideias. Agora, iluminismo se conquista com razão e com ideias, e não com as forças armadas. Portanto, eu acho que esse é um debate que não se faz com armas, se faz com racionalidade, persuasão e avanço civilizatório. Sobre esse tema, o senhor lançou recentemente um livro muito interessante e importante, tanto do ponto de vista metodológico, enfim, quanto do ponto de vista substantivo, que versou sobre a dignidade da pessoa humana. Achei muito interessante que teve uma arrumação dos critérios de aplicação para não banalizar essa dignidade da pessoa humana, esses critérios existenciais. Gostaria de ouvir falar um pouquinho sobre isso, no primeiro momento, e um segundo, houve um uso muito próprio também do direito comparado. Até então, a comparação jurídica e a comparação constitucional é muito pautada em textos de lei ou de texto da Constituição. O senhor usou com criatividade a jurisprudência de diversos tribunais, enfim, como inclusive sinalizou aqui na entrevista. É essa uma, digamos assim, uma proposta de uma comparação constitucional pós-positivista do neoconstitucionalismo? A dignidade da pessoa humana, ela representa um conceito que depois da Segunda Guerra Mundial foi sendo utilizado amplamente nos textos constitucionais e pela jurisprudência dos diferentes países. O problema da dignidade é que é um conceito que tem um apelo tão grande para o espírito
que ele começou a ser apropriado pelas mais diferentes ideologias, as mais diferentes visões de mundo. E em alguns debates, os dois lados contrapostos invocavam a dignidade da pessoa humana. De modo que um conceito que pode ser invocado indistintamente pelos dois lados de uma disputa é um conceito que, em última análise, não serve para nada. E eu, então, comecei a estudar como dar um mínimo de densidade normativa e de objetividade à ideia de dignidade. E aí eu pesquisei um pouco como os diferentes países do mundo tratavam o tema e procurei fazer uma síntese, sempre uma visão brasileira da vida. Eu sou uma pessoa que penso a vida a partir do Brasil. Os problemas que me afligem são os problemas brasileiros, em primeiro lugar. Portanto, nunca fui, e não pretendo ser, um importador de ideias que aqui ficariam fora do lugar. Agora, eu uso tudo o que é possível de ser trazido para aproveitar construtivamente no Brasil. Mas que eu estudei a Suprema Corte americana, alemã, de Israel, África do Sul, Canadá, Colômbia, vendo o tratamento que eles haviam dado, e com essa massa crítica de informação eu tentei construir um conceito que pudesse funcionar no Brasil. E, enfim, já chegando ao encerramento, enfim, o senhor também lançou um segundo livro muito importante com a professora Carmen Tibúrcio, também professora aqui da casa, que inclusive vai dar um curso em AIA em breve, professora muito querida, e acho que tem uma contribuição importante que é pensar uma espécie de um novo direito constitucional internacional. Até então se vinha pensando esses dois ramos em paralelo. A partir daqui acho que há uma certa sinergia maior, um imbricamento e não apenas uma sobreposição de temas. Faz sentido essa percepção? E qual lugar desses princípios, enfim, nessa encruzilhada, enfim, entre o direito constitucional e internacional? Bom, eu escreveria esse livro com a professora Carmen Tibúrcio de qualquer jeito, independentemente da importância temática, porque ela é uma pessoa extraordinária, minha amiga de vida inteira, e acho que é uma das pessoas que mais conhecem o direito internacional hoje no Brasil. Mas, independentemente disso, eu acho sim que houve esta aproximação. Sobretudo, os tribunais internacionais foram se tornando mais importantes e foram se tornando tribunais capazes de ditarem, quando não diretrizes, ao menos caminhos a serem percorridos pelas ideias. De modo que eu acho que a Corte Europeia de Direitos Humanos, hoje, na Europa e no mundo, é um farol iluminista em relação a muitas questões. A Corte Interamericana de Direitos Humanos vem ganhando em importância e em qualidade nos seus julgados, em visibilidade e em visibilidade. Portanto, eu acho que esses tribunais internacionais de direitos humanos e de questões constitucionais, eles, de certa forma, ajudam a criar uma agenda, ajudam a criar uma pauta para o avanço institucional e a definição dessa ideia de constitucionalismo global, que, como disse, envolve mais a migração de ideias e o aumento do nível e da qualidade de informação. Não é necessariamente você aplicar ideias dos outros, é você enriquecer a sua própria capacidade de enfrentar o problema, vendo como as outras pessoas já o enfrentaram. Quer dizer, a vida é feita de criatividade e de experiência. Portanto, conhecer a experiência dos outros potencializa a nossa própria criatividade. Bom, só para encerrar, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, enfim, que o senhor teve em participar do nosso projeto Debates Virtuais, que está apenas começando. A ideia é levar o conteúdo jurídico para os alunos, em especial da graduação. E só gostaria de perguntar se teve alguma pergunta que eu não fiz, que o senhor gostaria que eu tivesse feito,
ou que em algum momento alguma outra pessoa não fez ou deixou de fazer, o senhor gostaria de falar? Como a gente tem um espaço livre na internet, enfim, gostaria de deixá-la à vontade para comentar ou dar alguma sugestão para, digamos assim, os novos constitucionalistas que estão surgindo, enfim. Não, eu não, fiquei muito satisfeito. Estou chegando numa idade, Siddhartha, em que a gente até já sabe algumas respostas, mas esqueceu as perguntas, de modo que foi bom você ter formulado as perguntas. Não, eu diria a um jovem constitucionalista que o Brasil é um país em construção, as instituições em construção, em amadurecimento. Nós precisamos de idealismo, precisamos de patriotismo, precisamos de conhecimento, precisamos de energia criativa, precisamos de compromissos com a concretização dos direitos fundamentais, compromissos com a tolerância em relação ao outro, em relação ao diferente. O constitucionalismo não tem dono. Existe espaço para progressistas, liberais, conservadores. O constitucionalismo é um patrimônio comum do bem e da racionalidade que precisa ser compartilhado. Bom, muito obrigado, professor. Prazer. Gostaram do debate de hoje? Com o professor e ministro Luiz Roberto Barroso? Então, não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, enfim, para ver o que vem por aí. A próxima entrevista, quem vai realizar é o professor Luiz Antônio. O entrevistado vai ser o professor doutor Guilherme Calmon, que vai tratar sobre a Convenção de Haia sobre sequestro internacional de crianças. Não percam.